Olá, seja bem-vindo a este canal, a este vídeo, onde eu quero tratar um ponto fundamental, sem o qual não existe, não pode existir história, storytelling, e as campanhas que vão por uma linha de construir uma narrativa sem esse elemento que eu quero trabalhar na aula de hoje, elas tendem a falhar fragorosamente. Primeiramente, lembrar que hoje é uma aula técnica. Eu, inclusive, vou deixar esse canto aqui, né, porque eu tentaria projetar, à medida que eu estou gravando, uma sequência de algumas informações para vocês, mas como eu não consegui, eu vou colocar na edição. Então, eu acho que tem valor você pegar caneta, papel e escrever e aprender sobre isso que eu quero ensinar na aula de hoje. Mas antes de entrar diretamente no tema, eu, quando estava preparando a aula, acabei me lembrando de algumas coisas, né, eu estava estudando, preparando a aula, fazendo algumas anotações, e percebi, e me veio na memória, uma coisa que acontecia na minha infância, né. Eu assistia a um seriado, um enlatado japonês desses aí, chamado Giban, né, quem nasceu na década de 80 viveu a infância dos anos 90 aí, talvez lembre de alguns seriados como Jaspion, Jiraiya, Giban. Me toquei agora que eles têm uma predileção pelo J, né. Eh, Mais tarde ficou conhecido os Power Rangers, mas eu acho que eles já era americanizado. Mas esses eram seriados japoneses, e eu gostava muito, por exemplo, do Jiraiya, né, era um ninja. E o Giban especificamente eu assistia, mas eu tinha uma certa, eu tinha objeções ao Giban. E a objeção tem tudo a ver com o assunto da aula de hoje. Porque o que é que acontecia? O Giban, esse espécie de Robocop japonês, é bem isso mesmo, né, ele era um homem e aí acontecia alguma coisa, ele se transformava, enquanto super-herói ele era um policial, depois eu fiquei vendo que era um policial de aço, né. Tinha às vezes ele era realmente robótico, pesado, mas às vezes ele era bem ágil, tinha algumas armas, atirava. E ele tinha, nos seus episódios, e pelo menos é o que ficou marcado na minha lembrança, uma coisa que me incomodava bastante, que era o fato de que ele apanhava muito, né, ele sofria muito. Eu via lá o Jaspion apanhando, eu via o Jiraiya apanhando, mas o Giban me parecia exagerado, e principalmente porque a forma, né, com que ele vencia no final, era como se deixasse para os últimos 30 segundos, 1 minuto do episódio, assim, da luta, e aí ele vencia de uma maneira, assim, meio que aleatória, aparecia alguma coisa, aparecia alguém, ele chamava alguma coisa, e eu entendo a ideia talvez do seriado, do redator, né, de sempre trazer algo inesperado, mas mesmo esse algo inesperado acontecia com uma estética que era repetida, né. A tela escurecia, o Giban acho que levantava a viseira, e aí ficavam os olhos dele bem arregalados, assim, vermelho, como se fossem 2 faróis, eu vou colocar aqui para vocês verem, e ele falava alguma coisa como: "Eu sou o policial de aço Giban", e ele puxava de dentro do peito, assim, o distintivo, ele mostrava, e ele meio que fazia a lei, dizia que inclusive tinha direito de exterminar o monstro, e tal. E era um script, assim, bem repetido. Porque esse script era repetido, ele puxava o distintivo, apagava a luz, acendia a viseira, levantava a viseira, acendia o olho, puxava o distintivo, repetia aquelas frases, e aí ele normalmente destruía o monstro com um golpe só e normalmente era uma espada, né. E a impressão que ficava era: "Pô, se o cara, eh, tem essa habilidade, por que que ele não já resolveu essa desgraça antes, né?" Por que que ele deixou apanhar tanto? Ele apanhou tanto para resolver isso sempre da mesma maneira. Eu não lembro quantos episódios do Giban eu assisti, inclusive quando estava preparando a aula e me lembrei, eu estava dirigindo, botei um vídeo no YouTube no carro e achei o Giban no YouTube, e vi, e era um episódio meio ridículo, eh, alguma coisa como invasão, revolta das verduras, que as verduras se revoltavam. E aí, eh, isso me trouxe um exemplo a partir do Giban, para a gente perceber o porquê que o Giban precisava disso. Por que que para manter-se engajado, apesar de ser feito de uma maneira um pouco ruim,
eu imagino, porque se eu era criança tinha essa percepção, então imagine um adulto, né. Então, apesar de ser feito de uma maneira repetitiva, mas por que que o Giban precisava sempre ter apanhar, apanhar, ter uma série de elementos e depois virar, né, que é justamente a necessidade de todo herói, no caso o Giban, de toda a história ter um conflito. Então esse é o tema da aula de hoje, conflito é o que move a história. Não existe história, já vou colocar aí, pode anotar, não existe história sem conflito. Se alguém está contando alguma coisa para você e não tem conflito, é simplesmente, sei lá, um relato, mas não é uma história. Um relato, não é como um relatório de algo que aconteceu, mas o que dá a esse relato um status realmente de história, de dar a ele uma coisa chamada engajamento, porque a história serve também para isso, chamar a atenção, é o conflito. Então, o conflito é que move as histórias. Pode anotar isso. Toda boa história tem conflito. Quando alguém tenta contar uma história sem conflito, não é uma boa história. É batata. Pode procurar, você vai ver. Normalmente é um relato e muitas vezes é chato. Por quê? Que é aí onde entra o seguinte: você anotou, primeira coisa, não existe história sem conflito. Aí é onde entra os elementos que são adquiridos a partir do conflito. E eu quero que você anote, vou colocar aqui na tela. Primeiro elemento, o conflito cria tensão. É o conflito o responsável por criar uma tensão, um embate entre 2 personagens, um embate entre um personagem em uma situação, em um evento, em um elemento. Então, primeira função do conflito é criar tensão, e essa tensão mexe com a audiência. A outra função do conflito é, dentro da história, mostrar o que é que está em jogo para o personagem principal. O personagem principal tem algo que o faz se mover, que é esse conflito. E o conflito deixa claro o seguinte: ou você vai ficar aí parado, ou você vai se mover. E todo mundo que assiste percebe isso. E o personagem percebe isso. Muitas vezes nós nos encontramos em filme com um conflito em que um personagem ele fica relutante e nós do lado de cá assistindo ficamos pensando: "Vai cara, vai". Por quê? Porque pra gente já tá claro e você disse decididamente, a gente já sabe que é a atitude que ele tem que tomar. Mas aí o roteiro mostra que ele tem outras questões, de repente ele tem medo pelo qual ele não avança, então começa a se mostrar algumas outras camadas de outros conflitos que inclusive eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Terceira função do conflito é fazer o público se importar. Como eu disse, a gente começa a se engajar, a torcer, é fazer o público se importar. Quando eu estava ouvindo, né, porque eu não estava bem assistindo, ouvindo o episódio do Giban, para tentar lembrar, eu estava com fone, estava dirigindo, depois eu saí e fiquei com fone, botei o celular no bolso, no YouTube e assistindo, e aí eu estava rindo, né, como o roteiro era pueril, uma revolta de verduras. E aí alguém falou em algum momento algo do tipo: "Ah, eu não ligo para verdura", né, aquela típica parecia ser uma criança, aquela típica objeção que criança tem com verdura, com legumes, coisas do tipo. Aí um policial dizia: "Ah, você é só uma abóbora desgraçada", alguma coisa do tipo assim. Mas teve uma frase que chamou minha atenção: "Não, nós precisamos resolver isso, porque se essa situação se alastrar, ela pode gerar fome no mundo". Então percebam, a partir do momento em que disse: "Pode gerar fome no mundo", disse: "Opa, espera aí, gerar fome no mundo". Então esse conflito, ele não atingiria só o Japão, que é o local do seriado Giban, mas ele atingiria, né, a Ásia como um todo e todo o mundo. Então uma coisa tão banal, né, pô, verduras que se transformam em monstros e que soltam gases, elas teriam um problema fundamental que não é somente os gases, iriam gerar fome no mundo.
E aí eu fiquei pensando, né, com a cabeça de quem trabalha com storytelling, eu inclusive, faço constantemente esse exercício mental ou de escrita e recomendo a você que faça, que se você quer melhorar em storytelling, quer melhorar suas narrativas, determinadas situações, cenas, você aprofunde isso. Inclusive eu vou deixar aqui, né, uma uma das informações, um dos passos que eu dou para todo mundo que quer ficar bom em storytelling. Se você quiser ficar bom em storytelling, tem 3 passos fundamentais que eu recomendo, foi o primeiro vídeo aqui do canal. Então, eu faço exatamente esse exercício, essa é uma das dicas. Eu fiquei pensando: "Pô, espera aí, mas como é que eu posso aprofundar isso aqui? Como essas verduras vão gerar fome no mundo?" É, a pessoa que não come verdura, ela pode comer outro tipo de alimento, mas aí vamos lá, se as verduras ficam todas contaminadas com aquele espécie de vírus que aconteceu ali na história do Gibã, elas também não são apenas somente alimento para as pessoas, como também são alimentos para os animais. Então, consequentemente, animais e toda a cadeia alimentar que dependeria das verduras seriam, né, passariam fome e posteriormente o homem seria atingido. Então, como é que eu colocaria isso no roteiro? Então, não desenvolve isso no roteiro, mas se quisesse aprofundar esse drama. Então, essa é também uma das funções do conflito, fazer o público se importar. E a partir do momento que faz ele se importar, é melhor ainda quando ele se importa a partir de um engajamento emocional. Porque sim, Eh, talvez você não se importe, você que está assistindo o vídeo, com verduras, você não come, né, abóbora, você não come batata, você não come, chuchu, quase ninguém gosta de chuchu. Me diga aí, você gosta de chuchu? Quase ninguém gosta de chuchu. Então o que é que acontece? Você não gosta disso. No entanto, a partir do momento que diz: "Opa, isso vai gerar fome no mundo", e aí você poder trabalhar com imagens sobre fome. Olhe como a fome comove as pessoas. Claro, não precisa ser necessariamente dentro só dessa história do Gibã, mas para qualquer história. Pense você, já pensando aqui em ponto de vista do marketing, como você pode fazer o seu público se emocionar a partir ter um engajamento emocional a partir da sua narrativa, do seu storytelling. Então o seu conteúdo de 7 dicas sobre tal, serviço, sobre serviço de advocacia, contabilidade, médico, ele é muito bom, ele é informativo, ok, mas não é ele que vai fazer as pessoas se emocionarem. Contar uma narrativa, né, fazer uma narrativa muito mais sobre um paciente real, que passou por um drama, por um determinado problema de saúde, faz as pessoas muitas vezes se colocarem no lugar daquele paciente, para as pessoas se colocarem no lugar, e se for meu filho ali, opa, então eu tenho que me preocupar, eu tenho que realmente ler esse conteúdo, ouvir com atenção, prestar atenção nisso aqui, marcar essa consulta com esse médico. Então, esse engajamento, ele vem dentro do storytelling a partir do conflito. Tem outras questões também, mas o conflito ele é fundamental. E é interessante como a partir do engajamento é justamente o passo seguinte. O que é que vai acontecer? Você está engajado, você quer saber a solução para esse conflito. Você quer saber sobre a solução. O público, a partir do conflito, desse engajamento, vai buscar descobrir qual é a solução. Para esse seu produto, você tem uma solução? Seu produto é uma solução? Como é que o Giban resolveu esse problema da fome do mundo? Porque agora não virou mais um problema somente de verduras, virou um problema sobre fome no mundo. Como é que ele resolveu isso? É que você quer assistir até o final. E qualquer história assim, aplicada a marketing, aplicada num roteiro de vídeo, aplicada dentro da narrativa de um filme para cinema, de um curta-metragem, o conflito é que é a parte principal do storytelling que dá essa capacidade. E aí, tomar decisão fica muito mais fácil. Muitas pessoas no marketing digital, utilizando as técnicas de copywriting, né, o copywriting mais simples, muito mais, eh duro, muito mais como é vendido muitas vezes por pessoas que não têm experiência,
gostam de fazer os tais empilhamentos e gatilhos mentais, né, os famosos gatilhos mentais. E os gatilhos mentais têm justamente como uma das funções fazer as pessoas agirem, né, o gatilho da reciprocidade, gatilho da urgência. Mas sinceramente, esses gatilhos mentais, eles têm muito menos força, evidência, potência do que as emoções que você gera a partir da história, do storytelling na pessoa. Então, é o conflito, parte do storytelling responsável por, a partir do desenvolvimento da história, fazer a pessoa se pôr em uma situação em que lado eu estou do conflito. E se essa situação, esse conflito for bem delineado, ele começa a mexer com as emoções e a pessoa se posiciona. Veja como isso é bem feito em alguns filmes em que nós torcemos para o vilão, ou torcemos também para o mocinho. Por que que ao assistir um filme que todo mundo sabe que é mentira, a gente se pega torcendo? Torcer já é um engajamento emocional, já é você querer ver a solução e já é você estar ali escolhendo que lado você quer, ou seja, se fosse uma compra, você passava o cartão em um dos lados. Então, essas emoções elas vêm a partir do conflito. E aí, finalizar a aula de hoje, como é que a gente aplica isso em marketing? Eu vou trazer para vocês aqui 2 formas de vocês aplicarem isso. Primeira forma, veja, perceba e avalie as variações do conflito do herói numa jornada. Quem é o herói da jornada, o herói da história? Como eu estou falando de marketing, eu quero dar até um alerta aqui. Preste atenção nisso aí, eu vejo muito erro sobre isso. O herói em uma jornada, o herói em um produto, em uma campanha de marketing, não é você, produtor de conteúdo, diferente do filme. Não é você que está na tela. O herói é o cliente. O herói é o cliente. Bote isso na sua cabeça. O herói é o cliente. Se você não conseguir estabelecer no storytelling, na sua narrativa para marketing, que o herói é o cliente, sua campanha, seu storytelling, ele vai falhar. Ele não vai cumprir o objetivo que deve cumprir. Esse é o primeiro ponto aqui. Mas voltando a essa percepção, as variações de conflito do herói. Que variações são essas, Flávio? Como eu disse do Giban, veja, no primeiro momento ele tem um problema policial, depois ele está numa outra questão, fome no mundo. Então tem uma variação. Então pense nos conflitos, pense no seu produto, como o seu produto é vendido, em que problemas ele resolve, mas pense nos incômodos que ele resolve. Qual é o produto, por exemplo, um produto de emagrecimento? Ele resolve um problema óbvio, né, físico, corporal, que é a queima, a diminuição, a queima de gordura, a diminuição do peso, mas ele resolve também o estado emocional da mãe, ele resolve, né, que está ali acima do peso, ele resolve também a autoestima da mulher que quer vestir uma roupa, quer se sentir mais bonita. Então tem conflitos ali a serem explorados. Você vai emagrecer, ok, mas não é só simplesmente para diminuir os números da balança. Aquilo ali é uma constatação concreta que você vai ver, numérica. Você vai emagrecer para se sentir bem, vestir a roupa que você quer, para se curar dessa baixa autoestima que você tem, talvez uma depressão. Então começa a explorar os conflitos psicológicos, os conflitos emocionais, e sempre vão renovando isso dentro da narrativa de marketing. Essa é a primeira dica. Segunda dica, explore complicações progressivas. Esse é principalmente um conceito do Robert McKee. O Robert McKee, no livro Storynomics, né, vai falar que essas complicações, elas são progressivas, ou seja, você coloca primeiro uma complicação, depois você coloca outra e vai afundando, vai tornando aquela pessoa mais próxima ali do fundo do poço. Então, para que ele perceba, porque assim você estica a história, você estica a narrativa, você consegue mostrar todas as variações. Então, as complicações são progressivas e são elas que mantêm o público engajado. Então, uma campanha para Instagram são esses conflitos progressivos, essas complicações progressivas que são responsáveis por aumentar, assim, a sequência de conteúdos. Eu
fiz uma observação aqui sobre as variações de conflito do herói e, acima de tudo, quem é o herói. Eu estou nesse desafio de gerar 90 conteúdos em 90 dias, e eu estou aqui tendo dificuldade, inclusive, de separar temas, e acabou me ocorrendo que esse é um bom tema, que o verdadeiro herói de uma narrativa de marketing um é o cliente, é aquele que assiste, é o espectador. Então, eu já tenho o tema do nosso próximo vídeo, então se você quiser saber como trabalhar isso, vem assiste o canal, e se você quiser fazer uma contribuição, um comentário, escreva aí, certo? Compartilhe, e se quiser aprender como começar no universo do storytelling, assista esse vídeo que eu vou colocar aqui, desse lado ou desse lado, um dos 2 lados. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.